Hoje não está escrito dobradiças doentes. Artrose é uma das doenças crônicas mais comuns no mundo. As previsões indicam que até o ano 2020 o número de casos vai dobrar. Aqui no Canadá, a artrose afeta mais de 6 milhões de pessoas de idade de 15 anos para cima e custa ao governo canadense cerca de 4,4 bilhões de dólares cada ano. Será que essa condição pode ser mudada? Será que existem algumas opções para nós? Fique conosco para uma conversa muito interessante com o nosso grande amigo, Dr. Ferreira. Voltaremos dentro de instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem, hoje não está escrito, é um programa muito especial, é sempre especial, com o nosso amigo Dr. Viriato Ferreira nos acompanha, está conosco e ele aceitou o nosso convite de voltar. Doutor, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Nós gravamos alguns programas antes e o pessoal tem amado os seus programas e eu sei que você está muito ocupado, mas nós fizemos o convite, você aceitou e nós agradecemos isso. É um prazer. Doutor, artrose, grande problema. 6 milhões de canadenses sofrem disso, de 15 anos para cima. Eu li na introdução que as previsões que ao redor do mundo, o número de pessoas com essa doença crônica vai dobrar até o ano 2020. O que está acontecendo? O que está acontecendo por aí? É uma epidemia também, é uma epidemia. E, mais uma vez, relacionado com os estilos de vida. O que é artrose? Bem, imagine uma pessoa, tenho aqui a mim, olhe para mim, se tirasse todos os ossos que eu tenho, eu ficava reduzido a uma massa deste tamanho e desta altura. Pronto, não podia fazer nada, era uma massa só, uma massa de carne e de gordura mas isso é incompatível com a vida. Portanto, agora imagine pôr um pau de vassoura dentro. Pronto, esticava 1,70 m, mas também não podia fazer nada. Certo. Já estava esticado. Mas nós não temos só um osso com um pau de vassoura. Temos muitos ossos, quase 200 ossos. E esses ossos têm que ser... portanto, têm que mover entre si. Certo. Têm que estar ligados, mas têm que poder mover entre si. E então, as artroses são doenças das articulações. Ou das dobradiças. Não é? Das dobradiças de uma casa, tem a porta, tem que ter a dobradiça para ela poder mexer. E nós temos muitas dobradiças. Por exemplo, temos o que faz este osso mexer, está junto com esse, não é? Certo. Mas o que faz mexer é uma dobradiça. E aqui tenho outra, e aqui tenho outra, e aqui tenho outra. Só aqui tenho 4, mais 4 são 8, mais 4 são 12, 13, 14, 15... Já está, nas duas mãos já tenho 30 dobradiças aqui. Portanto, estas dobradiças são dobradiças muito especiais. E há doenças que afetam estas dobradiças, que são chamadas as artroses, e a doença são artrites. It, que é inflamação, artros, que é da articulação. Portanto, inflamação das articulações. E daí o nome artroses. Interessante. Eu penso que é muito importante nós analisarmos uma artrose típica, uma dobradiça, digamos, uma articulação típica, para que podemos começar a perceber um bocadinho o que é a artrose. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma articulação do joelho. O joelho, e eu vou, mais uma vez, vou desenhar. Nós temos aqui... O pessoal gosta de imagina, tem aqui o osso de cima, portanto, o fémur, e aqui vamos pôr o osso da tíbia, e pronto. Temos aqui o osso. Mas o osso não pode tocar no osso, porque senão era cada vez que mexesse, não é? Então nós vamos pôr aqui, vamos escolher aqui outra cor. Vamos pôr, para que ele não toque no outro osso, vamos pôr aqui uma camada de uma esponja muito especial,
e aqui outra. E pronto. Temos aqui a cartilagem. Já ouvi falar na cartilagem. A cartilagem é um tecido muito especial, bem duro, mas que não deixa de ser uma esponja. Então, a dobradiça da casa, para não fazer barulho, o que é que precisa? Tem que ser lubricado. Então vamos pôr um bocadinho de lubricante aqui, vamos pôr aqui outra cor. E esse lubricante, se nós puséssemos só aquilo ali, nesta dobradiça, isto ia desaparecer, portanto ia escorrer para baixo. Então temos que pôr aqui um saco plástico. Temos que pôr aqui um saco que vai manter o lubricante aqui no meio. No meio, ok. A ver, portanto, temos aqui isto. E depois, para a articulação não andar assim, temos que pôr ali uns ligamentos à volta. Então vamos pôr aqui uns ligamentos bem rijos para juntarem o osso ao osso. Dos dois lados. E pronto, temos aqui uma articulação típica. Agora, o que é muito importante nós percebermos é o seguinte, isto é fundamental para a percepção da artrose, é que o osso tem aqui vasos sanguíneos, certo, que vão abastecer o próprio osso. O osso tem aqui a medula óssea, o tutano, as pessoas falam no tutano, mas depois a cartilagem em si, que é um tecido vivo, não tem circulação. Não tem? Não tem. Então, mas precisa de comida, precisa de nutrientes, precisa de água. Ora, sem tubos, como é que lá chega? Não faço ideia. É a mesma coisa aqui no norte do Canadá. Como é que chegam os abastecimentos ao norte? Não tem estrada. Avião? Só de avião. Ou então a pé. Certo. Pois, a mesma coisa aqui. Como as estradas não existem, isto tem que ser abastecido. E então como é que lá chega os nutrientes? É muito interessante isto. Os nutrientes estão neste óleo, nesta lubrificação aqui. Aqui é que estão os nutrientes. Okay. Como é que eles entram para a cartilagem, que ainda tem uma boa espessura? Imagine a cartilagem como uma esponja. Uma esponja rija, muito dura, que, por exemplo, se põe pressão na esponja, o que é que faz ao líquido que lá está dentro? Sai. E se deixa... Entra. Suga. Suga. Não é? Portanto, e o movimento de pressão, menos pressão, pressão, menos pressão, faz com que o líquido, de uma forma muito suave, entre e abasteça aquilo. Portanto, é muito importante percebermos isso, porque isso vai nos ajudar a perceber o que é a osteoartrose, que é a forma mais comum da artrose. Mas o que é a artrose? A artrite. Vamos começar por definir a palavra artrite. A artrite é uma inflamação. Inflamação. Não diz o que causou, diz simplesmente que tem uma inflamação. Está inflamado. E há muitas causas de artrites. Estamos a utilizar aqui o termo artrite e artrose da mesma forma. Há muitas causas para a artrite. Por exemplo, já ouviu falar com certeza da artrite reumatoide? Yes. Pronto, a artrite reumatoide é uma doença em que o próprio corpo, que tem defesas, tem os polícias, os glóbulos brancos, o sistema imunitário, o próprio corpo olha para esta membrana aqui, para este saco plástico, que tem um nome, que é a membrana sinovial, olha para aquilo e diz assim, há aqui qualquer coisa má, vamos atacar a membrana. E então ataca a própria articulação, a própria dobradiça, o próprio corpo. Chamam-se estas doenças as doenças autoimunes. Okay. É o próprio corpo que está a atacar atacando a si mesmo. E então o que é que isto provoca? Provoca uma inflamação. Há uma reação e há uma inflamação. Esta articulação pode aumentar de tamanho, cheia de líquido, dói, a dor é muito importante, muito comum, fica vermelha, fica inflamada e aí uma artrite, mas com uma causa de uma doença autoimune. Há outras doenças autoimunes, por exemplo, o lúpus eritematoso sistémico é outra doença. Há muitas outras doenças autoimunes que há um ataque à própria articulação. Certo. Mas isto é um grupo das artrites. Há outras causas, por exemplo, se houver, imagine cristais. Okay. Quando pensa em cristais, pensa em substâncias duras, certo. não é molinha de substância. É. Imagine o que é ter cristais de ácido úrico na articulação. Vai doer.
vai doer, vai provocar ali uma inflamação. Lógico. Isto é a base da doença da gota. A gota é isso? Okay. A gota em que há o corpo, o corpo produz muito ácido úrico, por alguma razão, ou produz muito, ou então não expele tanto através dos rins, e a acumulação de ácido úrico ali nas articulações vai provocar uma inflamação. Mesma coisa. O nome é o mesmo, artrite, mas a causa é que é diferente. Okay. Mas a causa talvez a mais comum, é a osteoartrose, a osteoartrite, que é a inflamação dos ossos. Não é uma inflamação dos ossos, mas é da articulação. O que é que acontece? É que entre os dois ossos tem a cartilagem. Certo. E o que é que acontece se um dia salta de 3 ou 4 metros de altura? O que é que faz? Faz com que a articulação fique aqui. O que é que pode acontecer àquela cartilagem que, embora dura, já comeu cartilagem de galinha? Não é? Da perna da galinha vê aquela cartilagem. Certo. O que é que acontece? Por mais forte que seja, devido àquele impacto, que pode quebrar, não é? Pode romper. Pode romper. Olha, os jogadores de futebol, às vezes acontece isso em um menisco, às vezes rompe um bocadinho. Mas isto é um bocadinho diferente, mas pode romper, pode rachar. E a pessoa tem dor, pode ter uma artrite reativa naquela altura, que é uma inflamação. Aquilo pode passar, mas pode ficar lá a racha. E anos mais tarde, o que pode acontecer é o gastar daquela cartilagem. E isso é o que acontece a todos nós, que é com o peso da própria cartilagem, portanto, do próprio corpo, especialmente se o peso for excessivo. Okay. Estou agora aqui a dar uma indicação para a obesidade e os pesos. Estar constantemente a fazer aquilo, o que é que pode acontecer à cartilagem? Começa a ficar gasta, começa a ficar rachada e pode causar, então, uma inflamação. Okay. E se chega à altura em que a cartilagem já está tão gasta que o osso toca no osso, isso dá dores terríveis. Portanto, nós estamos a ver aqui que este constante uso da articulação é como ter um carro com os amortecedores. Os amortecedores ficam gastos, então pode causar ali um desgaste daquela articulação. Portanto, isto está na base da osteoartrose. Mas há aqui um ponto importante. É que o que está a acontecer, e vê-se as artroses, por exemplo, em pessoas que usem muitos pesos, que façam halterofilia pesada, essas pessoas estão em maior risco de artroses. Há pessoas que, por exemplo, que usam muito as articulações das mãos no seu trabalho repetitivo, muito repetitivo, podem ficar com artroses também nas mãos. Mas o que está a acontecer é interessante. É que a inatividade pode aumentar o risco de artrose, o que não faz sentido. Uma pessoa pensa, então olha... Na realidade, devia ser o oposto, devia ser o contrário. Já que eu não estou a utilizar a articulação, eu devia estar safo de ter uma artrose, em bom português. Devia ter menos risco. Mas lembre-se do que eu disse sobre o abastecimento de nutrientes à cartilagem. É feito como? No uso? Exatamente, é no uso. Sem uso, não vai abastecendo. Não vai abastecer. E é naquele abastecimento que vêm as propriedades boas, os nutrientes bons, para fortalecer a articulação. Portanto, se uma pessoa usa excessivamente, com muitos pesos, é perigoso também. É perigoso. Se a pessoa não usa, então aquela cartilagem fica menos saudável. E então pode desgastar-se e pode estragar-se com muito mais facilidade. É interessante. Porque eu achei interessante na introdução, ao pesquisar dados, que 6 milhões de canadenses acima de 15 anos. Eu achei, mas 15 anos é tão novo. Mas se a pessoa já não está usando, já começa a criar problemas. Não é só um problema de velho. Não é um problema. A osteoartrose é um problema de pessoas mais idosas. Portanto, a osteoartrose. Mas, infelizmente, aquelas doenças, por exemplo, a artrite reumatoide, o lúpus e tudo isso, são doenças que podem afetar jovens também. Não se sabe porquê que o próprio corpo vai atacar nestas doenças a si mesmo. Não se sabe. Há fatores que desconhecemos. Porquê?
às vezes toxinas fazem, às vezes vírus. E há outro tipo de artroses, que é as artroses infecciosas. Portanto, são vírus, bactérias que atacam a própria articulação. O que é perigoso também para essa articulação é outra causa também das artrites, mas são causas muito menos comuns, mas que afetam jovens também. Portanto, estamos aqui nestes 6 milhões, é um bolo que inclui tudo. Mas a maior parte, a maior fatia são as pessoas mais idosas que sofrem de osteoartrose, que é o uso excessivo e também a falta de nutrição das próprias articulações pela inatividade. E eu penso que a razão do aumento das artroses a nível mundial, como está previsto, é precisamente pela inatividade. É que ao estarmos inativos e depois fazermos exercício ao qual não estamos habituados, isso pode levar a um desgaste maior, porque as articulações não estavam bem... Não estavam preparadas, exatamente. E outra coisa, está também aí, está bem ligado a isso, o aumento da obesidade. E dá para ver porquê. Porque temos, por exemplo, as articulações mais afetadas na artrose são as articulações portanto, da anca, e as do joelho e as das costas, da parte lombar. Não é? Porquê? Porque são as articulações que são mais afetadas com o excesso de peso. Ora, temos aqui uma combinação de fatores. Inatividade, portanto, articulações mais ou menos saudáveis. Depois, excesso de peso em cima, o que é que faz? Isso cria mais problemas ainda. Exatamente. Portanto, está a ver aqui a dinâmica destes problemas e que o excesso de peso contribui realmente muito, muito para as osteoartroses, que é a forma mais comum. Será que existe algo que nós podemos fazer para diminuir a destruição dessa esponja, em inglês é cartilage, não me lembro. Cartilagem. Existe alguma coisa para manter isso mais saudável? Lógico, menos peso, mas existe outra opção para nós? A atividade física é importante. A atividade física, porquê? Porque vai permitir a alimentação da cartilagem, a atividade física. Para quem já tem, por exemplo, uma osteoartrose, e agora não vamos falar das outras formas de artrite, a artrite reumatoide, tudo, são áreas um pouco mais específicas, mas que também são grandemente beneficiadas por uma melhor alimentação. Por exemplo, com menos stress, etc. E talvez falemos isso um pouco no fim, mas vamos concentrar aqui a atenção na osteoartrose. O que é que se pode fazer? Quem já tem artrose? É muito difícil. Não há produtos... Era bom olhar para ali, pôr ali um bocado de plástico, uma injeção com um bocado de plástico, forma ali uma cartilagem, mas infelizmente não dá. Há produtos, por exemplo, a glucosamina tem sido estudada e tem alguns bons resultados, por exemplo, na saúde da própria articulação, com a combinação de outras substâncias também, mas os resultados não são assim muitíssimo bons. O que se pode fazer é tentar reduzir a inflamação. Portanto, para além de perder peso, o que é muito importante, a pessoa que tem uma artrose por ter excesso de peso, tem que perder peso. Temos que reduzir a inflamação. Como é que se reduz a inflamação? Bem, pode comprar um anti-inflamatório, não esteroide, e tentar reduzir. E tem o seu efeito também. Certo. Naqueles momentos mais agudos de muita dor, o anti-inflamatório é importante. Mas há outras formas. A nossa alimentação, por exemplo, quanto mais carne e peixe e os produtos lácteos um humano ingere, maior é a possibilidade de ter processos inflamatórios mais prolongados e mais dolorosos. Portanto, para reduzir o risco de inflamação, é importante nós comermos uma alimentação muito mais saudável. Porque não faz sentido eliminar a inflamação e continuar com o mesmo estilo de vida que vai criar inflamação de novo. Exatamente. Não faz sentido. Exato. Portanto, uma alimentação muito mais saudável, e sabe-se, por exemplo, os doentes com artrite reumatoide, que passem a ter uma alimentação vegetariana,
episódios de dor e de inflamação menos frequentes e menos dolorosos. Portanto, isso hoje sabe-se. Então, reduzir a inflamação através de processos mais naturais, não excluindo a possibilidade de usar fármacos também, se for necessário, mas comendo mais fruta, mais hortaliças e bebendo mais água, porque a água é muito importante também para a lubrificação, evitando substâncias como o café e o álcool, é muito importante também. Portanto, isso é a parte daquilo que nós pomos dentro da boca. Mas depois há outras coisas que podem ajudar também. Muitos doentes sentem que a hidroterapia, tratamentos de água, são importantes também aqui. Hidroterapia, sabe-se, por exemplo, que o gelo é um belíssimo anti-inflamatório. E disso os atletas e os jogadores, quando se magoam, o que é que se põe logo? É gelo, é um anti-inflamatório. Ora, naquela fase mais aguda, o gelo é muito importante. Por-se ali pachos de gelo, toalhas embebidas em água gelada ou então sacos de gelo mesmo. Na doença mais crónica, o gelo, combinado, por exemplo, com algum calor úmido, também tem um efeito muito bom anti-inflamatório. Por exemplo, pôr um saco de gelo durante 1 minuto e um saco de água quente, não muito quente, com água tipo morna, e alternar entre os dois. Alternando entre os dois. Exatamente. Isso é muito importante. Há pessoas que também beneficiam, por exemplo, de pachos de argila com água, e não se percebe bem porquê, mas que também tem algum efeito. Mas, portanto, reduzir a inflamação através da alimentação, da abstinência de substâncias como o álcool, como o café, e também a utilização de tratamentos simples, como a hidroterapia, e também a argila poderá ajudar. Depois, e como já disse, o perder peso é muito importante. E já agora, estes tratamentos de nutrição e da argila e do quente e do frio, e eu repito, o quente moderado, e fazer 1 minuto de frio, 2 minutos de quente moderado, e depois outra vez o frio, outra vez o quente. Fazer isso 15 minutos, alternando, é muito importante. Depois há outro aspecto que já falámos também, mas voltamos a repetir, é a atividade. Pela razão de que aquela articulação precisa de movimentos. E essa atividade, antigamente pensava-se que uma pessoa tem uma artrose ou uma artrite, então tem que estar de cama. Não. Tem que procurar mover-se o minimamente possível. Portanto, ter alguma atividade, nem que seja com a perna fora da cama e a tentar mexer um pouco. O andar, se for muito doloroso, então evitar pôr o peso, mas continuar sempre a tentar mexer a articulação. É muito importante. Haverá casos em que isso não será possível, porque a dor é extrema, ou então é pouco flexível, porque está muito inchado, mas é importante consultar o médico e perguntar o que melhor fazer durante essa altura. Mas a atividade é muito importante. Portanto, temos aqui uma abordagem que vai outra vez à mesma coisa, que são os estilos de vida. Não é? Impressionante que sempre volta à maneira que nós vivemos a nossa vida, né? Exatamente. Criando aquele ambiente no nosso corpo para podermos ter a melhor vida, e a vida mais abundante, claro. A Bíblia fala. Há casos, infelizmente há muitos casos, em que a cartilagem fica tão destruída que já não é possível fazer nada. E nesses casos, em que a pessoa começa a ficar mais inativa porque não se está a mexer tanto, e como não se mexe tanto, começa a aumentar de peso, e depois se for diabético, começa a diabetes a ficar fora de controle. Se tiver colesterol alto, como não está a fazer exercício, não anda tanto. Nesses casos, é importante considerar cirurgia. Cirurgia que pode ter 2 formas. Eu estou a pensar, por exemplo, numa questão de cirurgia do joelho, em que pode ser paralisar aquela cartilagem, tentar tirar bocadinhos que estejam a provocar dor, ou então, em casos realmente em que não há mais nada a fazer, tentar substituir o joelho ou a anca ou outras articulações por uma prótese que vai aumentar a mobilidade e a pessoa recuperar um estilo de vida que tinha mais saudável, mas que foi parado por causa da imobilidade. Dr. Ferreira, muito obrigado por esses conselhos, e
Nossa oração é que os nossos telespectadores vão colocar essas coisas em prática na vida deles. Vamos orar por isso agora. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor faz por nós. E nós te pedimos nesta hora por cada telespectador, que eles ouvirem esses conselhos, que eles possam colocá-los em prática em sua vida e possam ter a experiência em suas próprias vidas de viver e viver mais abundante. Esteja com cada pessoa assistindo esse programa agora. Nós te suplicamos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Se você gostou do programa hoje e quer ver o programa mais uma vez, nós gostaríamos de oferecer um DVD desta entrevista com o Dr. Ferreira. Aqui está a informação necessária para você pedir a sua cópia. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a presença do doutor. Quem sabe o senhor tem um pensamento para encerrar o nosso programa hoje? Bill, é muito difícil explicar tudo acerca da artrose em 20 minutos, em 25 minutos. Mas o importante aqui é que as pessoas que têm este problema têm que ter esperança. Nós fomos criados de uma maneira maravilhosa e isto é um assalto ao nosso corpo. Uma doença destas é muito debilitante. O importante é que as pessoas procurem ajuda. Procurem ajuda não só através da medicação, mas através de alterações nos seus hábitos que podem melhorar a condição em questão. E são doenças incapacitantes, mas eu vi que é muito importante estas pessoas também terem esperança e que terem uma atitude positiva na vida. Isso só se consegue através da fé e de um relacionamento com Deus e com outros. Portanto, não percam a esperança e força na sua luta contra a doença. Obrigado, Sr. Doutor. Até a próxima semana, amigo. Lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.